E você que acompanha o nosso programa toda semana, toda terça-feira, já sabe que nós temos a participação do nosso bispo diocesano, Dom Vilar. Hoje, você também certamente já participou da Santa Missa no domingo, ouviu o Evangelho que fala de Jesus caminhando com os discípulos de Emaús. E hoje o nosso bispo falará um pouco sobre isso. Dom Vilar, muito obrigado, muito bem-vindo ao nosso programa sempre. A comunidade de Mococa sempre o recebe com muita alegria. Muito obrigado, Padre Roberto, e é tão bom a gente poder partilhar como igreja neste momento tão especial da Páscoa e o seu tempo pascal hoje com os discípulos de Emaús. Muito obrigado. Vamos então ouvir o nosso bispo, a mensagem de hoje. Caros irmãos e irmãs, nós celebramos o terceiro domingo da Páscoa e agora gostaria de refletir com vocês esta mensagem do domingo dos discípulos de Emaús. Toda aquela liturgia nos apresenta como que Cristo ressuscitado ainda não foi de modo imediato acolhido na fé pelos discípulos. E até aqueles que não fizeram a própria experiência que os apóstolos fizeram, depois de Maria Madalena, com Pedro e João, os apóstolos reunidos no cenáculo, momentos privilegiados, nós vemos agora que os outros discípulos que estavam dispersos, agora também são conquistados pela fé em Cristo ressuscitado. Falando de dois discípulos que se afastam de Jerusalém, e que estavam desanimados, estavam realmente com vontade de voltar à sua antiga vida, depois que seguiram Cristo nos caminhos ali da Galileia, da Judéia, agora vão na direção de Emaús. Mas, de repente, surge o peregrino. E nesta experiência dos discípulos que estão desabafando as suas dificuldades, desabafando as suas frustrações, nós vemos o Cristo que surge. A comunidade cristã agora vive esse momento novo. E como o próprio Pedro, como o próprio Paulo, depois com a sua conversão, essas duas colunas, nós vemos que cada um dos discípulos é chamado também a viver e testemunhar esta fé. Jesus vem ao nosso encontro, naquilo que nós sentimos, naquilo que nós vivemos. Muitas vezes, como Jesus mesmo na cruz, sentiu o abandono dos seus discípulos e até do Pai, dizendo: Pai, por que me abandonastes? Ao mesmo tempo, foi uma oportunidade de ele confiar, entregar e mostrar o testemunho de quem é o Filho. Pai, nas tuas mãos entrego a minha vida. Agora também cada um de nós que está se afastando, que está vivendo momentos, às vezes, de desilusão, de fracasso, de pessimismo em suas vidas, nada dá certo, aqui vem a experiência do encontro com Jesus. O peregrino, que é Jesus, vai de encontro aos discípulos de Emaús. Ele os alcança ali no caminho que percorrem e os discípulos, tristes, desanimados, decepcionados, frustrados, abandonam a comunidade, se afastam de Jerusalém, voltam para a sua casa e estão dispostos a esquecer o sonho, as propostas do Evangelho. Esperavam o Messias glorioso, vitorioso, um rei poderoso, e assim encontram a cruz, a derrota, um Cristo que se faz servo. Aparece Jesus no caminho deles, nestas condições, e caminha ao lado deles. Eles estão falando destas coisas que os decepcionaram, e Jesus os ouve. Ao mesmo tempo, Jesus, que os ouve, começa a falar das palavras da Escritura. Aquele que esperavam como um poderoso, nos milagres, nas manifestações,
esperava que fosse vencer os romanos, vencer como um rei poderoso. Jesus vem lembrar que as Escrituras falavam de outra maneira do Messias. E eles escutam interessados, fazendo memória das Escrituras, relembrando tudo aquilo que realmente ardia no coração deles. No final da tarde, os discípulos, já alimentados por esta palavra, iluminados por ela, com o coração aquecido, eles pedem a Jesus que permaneça com eles. Fica conosco, Senhor. É tarde e o dia já declina. Querem prolongar a companhia com Jesus, porque sentiram que este peregrino, que ainda não o reconheciam como o Messias, como o Senhor, como o Cristo de suas vidas, ele estava dando-lhes segurança. Após ter acolhido, então, a palavra, eles o convidam à mesa. E Jesus, na mesa, renova aquele gesto bastante conhecido por eles, o gesto da última ceia. Quando Jesus, então, pega o pão e o parte, eles o reconheceram. A palavra, de agora em diante, a que ardeu o coração deles, abriu também os olhos, abriu também os ouvidos, abriu também a sua vida para acolher Cristo. Na fração do pão, eles enxergaram e agora acreditam. Cristo em si desaparece, não precisa mais permanecer na sua visibilidade nem como peregrino, porque agora a comunidade já o reconhece na sua palavra, o reconhece na Eucaristia, no partir o pão. E mesmo invisível aos olhos, o Senhor está sempre presente entre nós. Como sempre repetimos, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Agora é só testemunhar. Os discípulos, iluminados pela palavra e fortalecidos na Eucaristia, partem para anunciar essa descoberta aos seus irmãos e irmãs. E junto com eles, que já creem em Cristo ressuscitado, vão proclamar juntos a fé, vão celebrar: o Senhor ressuscitou. Vão proclamar a alegria pascal que não pode esperar o dia amanhecer. A escuta atenta da palavra do partir o pão agora os impulsiona para a missão. Cristo continua a ser o nosso companheiro no caminho da nossa vida. É ali que nós encontramos o ressuscitado. Esse fato de Emaús nos aponta primeiro para a palavra de Deus, que nos faz ouvir as Escrituras, a palavra escutada, meditada, partilhada, acolhida. É aqui que nós podemos, sim, diante dos fracassos da vida como ela é, encontrar a luz da fé. Acolher a palavra do peregrino, que é o Cristo, que caminha conosco nas estradas de nossa vida e que oferece hospedagem ali na sua casa. É ali que nós podemos partir o pão. De ter ouvido a palavra e agora poder partir o pão, nós podemos renovar a nossa fé, dizer: Cristo ressuscitou. E é nessa celebração da Eucaristia que nós fazemos a experiência máxima nesta terra do encontro com Cristo ressuscitado. É o céu na terra. Cada Eucaristia é a presença viva do Senhor que vem nos falar ao coração, que vem se dar a nós como alimento para a caminhada. Portanto, nós queremos, como comunidade de fé, celebrar a presença de Cristo. Como os discípulos aprenderam, mesmo depois de buscar afastar-se da comunidade cristã, mesmo a experiência de Tomé, que não estava presente, de repente, nós podemos, é aqui que nós nos encontramos. É ali que, como Tomé, nós podemos dizer: meu Senhor e meu Deus. É agora que os discípulos de Emaús também podem voltar a Jerusalém e testemunhar aos seus irmãos e irmãs: Cristo ressuscitou. Quero então expressar nestas palavras
domingo dos discípulos de Emaús, que também nós, pelas estradas de nossa vida, queremos sim voltar sempre à comunidade cristã, onde escutarmos a palavra, onde queremos partir o pão, como Jesus nos ensinou, com o lava-pés e também com o dom de si pelos irmãos. Quero encerrar pedindo as bênçãos de Deus nesse tempo pascal, por todos vocês, suas intenções, que nos acompanham ouvindo esta palavra. Sintam-se muito abençoados e que a paz do Cristo ressuscitado esteja com vocês. Ao ouvir a palavra, ao partir o pão, ao realizar o gesto do serviço aos irmãos, sintam Cristo em vocês, sintam Cristo nos irmãos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.